Desse jeito, ninguém nunca vai gostar de você. Você só me dá trabalho. Como assim você tirou um 8? Tinha que ter tirado no mínimo 10. Afinal, você só estuda, você não faz mais nada além disso. Quantas dessas frases ditas lá na infância não ficaram lá? Muitas delas continuam a ressoar dentro de nós e faz com que o nosso comportamento hoje seja um comportamento não de acordo com o que nós realmente queremos fazer, mas sim um comportamento para evitar entrarmos em contato com essas dores novamente. Muitos de nós, hoje na vida adulta, tememos ser rejeitados pelo outro, tememos ser abandonados pelo outro. E tudo isso se dá, acontece pelas questões lá da nossa infância. O Jeffrey Young fala, que tudo aquilo que aconteceu na nossa infância ficou registrado em forma de esquemas nas nossas memórias. E o que acontece? Hoje, alguma experiência, acontece alguma situação, a amígdala, que fica localizada mais ou menos aqui, ela faz uma varredura nessas memórias e traz a mesma emoção da época. Por isso que muitas vezes nós temos tantas crises de ciúmes, nós temos tanto medo de ser abandonado, nós temos tantas dificuldades em falar não para o outro, nós temos tantas feridas dentro de nós, que na verdade são feridas da nossa criança interior. E é tão necessário que a gente aprenda, a acolhê-la, a observar o que do nosso comportamento hoje nos faz tão mal, o que do nosso comportamento hoje nos trava, nos impede realmente de sermos uma pessoa livre, uma pessoa equilibrada, porque muitas vezes isso faz com que a gente até perca o equilíbrio. Porque nós temos reações, muitas vezes, desproporcionais ao acontecimento. Quantas vezes as reações são tão impulsivas que depois que passa, nós falamos, meu Deus, pra que eu fiz isso? Quantas vezes isso já aconteceu conosco? E tudo isso tem a ver com essas feridas que nós trazemos dentro de nós. Essa criança que muitas vezes queria ser vista e que não era. Essa criança muitas vezes que foi negligenciada, ou que muitas vezes nem foi, mas sentiu-se assim, pelo abandono. Às vezes era um pai, Quando eu falo pai, gente, eu tô falando da figura do cuidador, tá? Pai ou mãe. Era um pai que trabalhava muito e que não estava ali tão presente. Aquela criança sentia muita falta de sentar no chão, de brincar. E às vezes quando esse pai chegava, a mãe ainda pedia silêncio, silêncio, seu pai tá cansado. E o que a criança sente? Que ela é um incômodo para aquele pai, Então essa falta fica dentro. Ou às vezes a mãe também, que era extremamente ausente, ou realmente não soube dar o carinho porque ela não tinha. E nós temos que lembrar o seguinte, que cada um dá aquilo que tinha, Às vezes os nossos pais não tinham, os nossos cuidadores não tinham aquilo para dar, não tinham o amor que nós gostaríamos realmente de ter recebido ou que nós merecíamos realmente ter recebido. E muitas vezes aquela criança se esforçava para receber uma migalha de amor, para receber tão pouco, tinha que se esforçar tanto. E o que nós fazemos hoje, Nós fomos condicionados a agir assim e hoje muitas vezes nós doamos para o outro para receber um pouquinho de amor. E como isso nos faz mal. Como isso mexe conosco hoje e a gente sequer percebe, porque todos esses mecanismos muitas vezes são inconscientes, nós não temos consciência deles. Então é importante que você hoje reflita, que você hoje perceba o que na sua vida não tá legal, sabe, nas suas relações. Às vezes você é uma pessoa que é uma excelente profissional, mas em compensação seus relacionamentos são péssimos. Ou às vezes seus relacionamentos são até saudáveis, mas você se sabota muito na vida profissional. E isso tem a ver com a autoconfiança que era para ter sido conquistada desde a infância. Por quê? Porque a forma como os nossos cuidadores olhavam e confiavam em nós é a forma como nós vamos confiar também. Porque eles são as pessoas, eles eram pelo menos as pessoas que a gente mais confiava. Pode ser que hoje a gente até nem confie tanto, mas naquele momento a criança, ela confiava, as pessoas que ela mais confiava eram os cuidadores, o pai, a mãe, as pessoas que cuidavam dela.
Então, tudo aquilo que era falado, a criança acreditava. Então, se falava que a criança era burra, se falava que a criança era incapaz, ela acreditou. E a criança tem uma outra questão, que todas as crianças, todos nós, quando éramos crianças, nós éramos egocêntricos. Éramos, né? Espero que tenha ficado lá atrás, porque muitos ainda somos, né? Mas enfim, na infância, faz parte da infância o egocentrismo, ou seja, tudo que acontece, né, é minha culpa, o mundo gira ao meu redor. Então, se minha mãe tá feliz é minha culpa, se minha mãe tá triste é minha culpa, se meu pai abandonou é minha culpa, se meu pai está presente é minha culpa. Então, a criança acha que tudo é culpa dela. E aí o que acontece? Ela carrega, né, consigo essas dores de achar que não teve amor por culpa dela, porque ela era insuficiente, que o pai abandonou porque ela comia demais, né? Porque às vezes a criança ouvia isso, que comia demais, então ela pensa, meu pai abandonou porque eu comia demais. Coisa simples, né? Olhando hoje, mas que para a criança era verdade. E dentro de nós ainda existe isso como verdade. Então, se eu fui abandonada, qual é o meu medo hoje? Ou se eu me senti, às vezes eu nem fui, mas eu me senti abandonada em determinado momento. Eu trago comigo essa dor de achar que o outro também irá me abandonar. E aí isso faz muitas vezes com que eu sufoque o outro demais, né? Porque eu tenho tanto medo de ser abandonada que eu quero fazer tudo e acabo sufocando. Ou com que eu abandone para que eu não seja abandonada, eu já abandono antes. Sabe, as pessoas acabam nem tendo relações saudáveis, nem conseguindo se envolver, porque às vezes quando aparece uma pessoa ela já nem quer. Por quê? Porque eu já sei que eu vou ser abandonada. E lembrando que esses mecanismos muitas vezes são inconscientes, tá? Então é muito importante que a gente consiga hoje refletir sobre isso e acolher essa nossa criança interior que está tão ferida, que está tão machucada, porque somente nós podemos dar o amor que ela necessita. E é acolher mesmo, sabe? Você imaginar a cena, esse acolhimento, como que ele é feito. É você à noite imaginando a cena, lhe dá dor. Se você lembrar, claro. Imaginando a cena que você se sentiu abandonada, que você se sentiu triste. Então você adulta ou adulto chegando até aquela criança e acolhendo e falando, olha, tá tudo bem, eu estou aqui com você. E dando um abraço. Porque muitas vezes era só aquilo que a sua criança queria. E se você não lembra de nenhuma cena, então imagine a cena e você acolhendo também você criança. Né? Muitas vezes imagina a pessoa indo embora e você falando para a criança, não é sua culpa, tá tudo bem, isso não é sua culpa. Seus pais se separaram, não foi sua culpa. Seu pai abandonou, não foi sua culpa. Porque a criança acha que tudo é culpa dela. E dentro de todos nós existe ainda essa criança ferida, que precisa sim ser acolhida, que quer ser amada, que precisa sim ser escutada. Então, dê um pouquinho de atenção a ela, escute, né? E como que você vai saber se você realmente tem essa criança ferida dentro de si? Através dos seus medos hoje. Se você tem um medo irreal do abandono, se você tem um medo de falar algo e ser rejeitada, se você tem medo de falar, né, de expor sua ideia e achar que o outro irá rejeitar, né, você acaba se calando muitas vezes, ou se você vive relacionamentos que não são saudáveis, muitas vezes isso esconde medos dentro de você, que é da sua criança. Então comece a fazer esse exercício de acolhimento. É literalmente acolher a sua criança, falar para ela que a culpa não é dela, porque às vezes é só isso que ela quer ouvir, é só isso que ela precisa. E ser acolhida também, tá bom? Então faça esse exercício, se você não lembrar não tem problema, né? Pode imaginar a cena, pode criar a cena. Às vezes olhe para uma foto de quando você era criança, porque tem pessoas que nem lembram de quando era criança, tem pessoas que lembram muito, outros não lembram de nada, né? Que é até o mecanismo de defesa também. Então, fiquem tranquilos. Imagine uma foto, pegue uma foto de você criança, e imagine você adulto acolhendo a sua criança e pode criar uma situação. Só chega para a criança e fala: não é sua culpa, tá tudo bem, eu estou aqui com você. Vamos fazer esse exercício e vamos ver que muitas coisas vão modificar dentro de nós e também nas nossas relações. Até o próximo vídeo.